Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Santo Agostinho de Hipona foi uma das figuras mais proeminentes da história da Igreja Romana, um grande pensador e ideólogo. Passo a citar: Santo Agostinho, Aurélio Augustinus, 354 a 430, é uma das figuras eclesiásticas mais importantes do mundo. Ele é justamente considerado um dos pais da Igreja, um dos fundadores da forma moderna da Igreja e de uma espécie de código moral que se estende por toda a história do cristianismo. Ele nasceu em uma época conturbada e, como ela, Agostinho era uma figura polêmica e cheia de contradições. Agostinho Aurélio Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 na cidade de Tagaste, na Numídia, na altura parte da província romana da África. Na sua época, o cristianismo já tinha aqui raízes profundas, mas ao mesmo tempo, várias formas desta religião, heréticas, surgiam aqui. Grandes contradições manifestaram-se especialmente entre os ramos católico e donatista da fé cristã. O pai de Agostinho, Patrício, era um oficial da administração romana e criou seu filho de acordo com a sua posição social. Ele foi um fiel executor das necessidades do império e respeitou muito a ideologia do império. Dizia-se que ele era pagão e se apegava às antigas tradições do Império Romano. A mãe, chamada Mônica de Hipona, por outro lado, era uma cristã fervorosa e profundamente religiosa e tentou incutir sua fé em Agostinho da melhor maneira que pôde. Ela teve uma grande influência sobre seu filho, mas demorou um pouco para que seus esforços dessem frutos. Mas Agostinho certamente não pretendia passar a vida em piedosa contemplação. Tinha um grande talento para os estudos e ao mesmo tempo um temperamento explosivo que não lhe permitia levar uma vida tranquila. O pai garantiu que Agostinho recebesse uma educação adequada como oficial romano. O jovem estudou primeiro em Tagaste, sua terra natal, depois em Madauro, atualmente em Durrës, finalmente, na própria Cartago, capital da província. Lá passou os 5 anos estudando principalmente retórica, que aprendeu a usar com perfeição e que, junto com seu carisma, foi mais tarde sua grande arma. Graças a essa habilidade, pôde atuar como advogado, defensor e professor de locução. Em Cartago, o relativamente rico e bonito Agostinho levava uma vida muito descontraída e entregava-se a todos os prazeres e aventuras amorosas imagináveis. Frequentemente visitava bares, salões de dança, mas também teatros e outras atrações da cidade portuária. Aos 18 anos, apaixonou-se apaixonadamente por uma certa Melanie, com quem teve um filho, Adeodato. Embora aparentemente sentisse um amor profundo por ela e vivesse com ela por muitos anos, ele nunca tentou legalizar esse relacionamento. Aparentemente, ele não fez isso por causa de sua mãe, que não queria que o seu filho se relacionasse com uma menina pobre, sem família e sem educação. Por instigação dela, ele finalmente deixou-a. Mais tarde, Agostinho lembrou-se de sua juventude com amargura e lamentou sua vida licenciosa. Ele lamentou não poder controlar seus apetites. Por outro lado, mais tarde, especialmente à noite, ele era frequentemente assombrado por ideias sensuais, às quais resistia apenas com o máximo esforço. Talvez, graças a essas experiências, ele tenha percebido e expressado em sua obra o quão frágil e instável é a natureza humana, que, segundo ele, não pode se defender dos pecados sem a ajuda de Deus. Durante seus estudos e mais tarde também na Itália, Agostinho encontrou um grande número de diferentes tendências filosóficas e tentou inclinar-se para uma delas. Foi atraído primeiro pelo maniqueísmo, depois pelo probabilismo, cujo ensinamento básico era duvidar de tudo até chegar ao neoplatonismo. Ele tentava constantemente encontrar o ensino que melhor se adaptasse às suas crenças, mas cada vez que conhecia todos os aspectos de uma determinada direção filosófica, rejeitava-o por considerá-lo insatisfatório. Agostinho mudou-se para Roma com toda a família em 383 para construir sua carreira como advogado e professor de retórica. No entanto, acabou por ir para até Mediolano, Milão,
que na época tinha a reputação de ser o centro intelectual mais importante da metade ocidental do Império. E foi lá que conheceu um homem que influenciou para sempre o seu pensamento e o direcionou definitivamente para o cristianismo. Esse homem era o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio de Mediolano. Agostinho ficou completamente cativado por ele e muitas vezes o ouvia, como se estivesse em êxtase, sob o púlpito ainda preservado. Gradualmente, ele foi cada vez mais atraído pela fé cristã, mas ainda estava indeciso. Para organizar seus pensamentos, isolou-se e manteve-se em solidão, e assim viveu como eremita com seus amigos e familiares. Aqui ele também experimentou uma profunda crise de pensamento, que, finalmente o forçou a aceitar o batismo. Isso aconteceu no dia 24 de abril de 387, no Sábado Santo, pelas mãos do bispo Ambrósio. Poucos meses depois, escreveu sua obra Diálogos, na qual descreve os processos de pensamento que o levaram do neoplatonismo ao cristianismo. NT, lista de obras de Santo Agostinho. Imediatamente após o seu batismo, Agostinho decidiu retornar à África. No caminho, sua mãe Mônica morreu em Ostia e, pouco depois de sua chegada a Tagaste, seu filho Adeonato também morreu. Estas grandes perdas da vida confirmaram-no definitivamente na convicção de se dedicar apenas ao serviço do ideal cristão. Passou 3 anos como eremita em Tagaste e depois, a pedido do povo, recebeu a ordenação sacerdotal em 391 e em 395 tornou-se bispo na cidade de Hipona, Hippo-Regios, hoje, Annaba na Argélia. Um dos principais conteúdos de sua vida posterior foi a luta contra diversas heresias que diferiam do culto cristão oficial. Seus principais adversários foram a Igreja Donatista. A Igreja Donatista foi fundada no início do século IV d.C. durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Diocleciano, como uma reação aos cristãos que estavam muito dispostos a renunciar à sua fé, sob a ameaça de perseguição. Os donatistas caracterizavam-se por um puritanismo considerável e até por uma insistência fanática de que somente eles eram os verdadeiros seguidores da fé de Cristo. Santo Agostinho repreendeu-os por se revoltarem contra o poder terreno representado pela administração romana, que, segundo Agostinho, foi instalada pela vontade de Deus, e geralmente os rotulou como apóstatas de Deus e da Igreja, o que é bastante curioso, se considerarmos as circunstâncias sob onde a Igreja Donatista foi fundada. Pelas ações que Agostinho tomou contra os donatistas, podemos ver suas convicções de vida. Embora fosse um cristão firme e todas as suas ações visassem promover um modo de vida puro, ou melhor, puramente cristão, ele permaneceu um romano até a medula. Um romano que reconhece plenamente o poder estatal do governo milanês e as suas decisões são tão vinculativas para ele como os ensinamentos da Igreja. Ele viu o único caminho possível para a felicidade na estreita cooperação entre a Igreja e o poder estatal. Não é, portanto, surpreendente que tenha lutado tão ferozmente contra os donatistas, que muitas vezes pregavam a ideia de separatismo e uma espécie de autodeterminação para o norte de África. Os donatistas nunca perdoaram o governo romano pela perseguição aos cristãos, por isso nunca foi possível chegar a um acordo. Esta atitude para com os donatistas, e não só para com eles, mas também para com outras religiões diferentes da cristã, tornou-se gradualmente mais dura até atingir algo que mancha a auréola de Santo Agostinho. Agostinho convenceu-se de que o amor ao próximo obriga diretamente a promover a salvação do indivíduo mesmo contra sua própria vontade, mesmo com o uso da violência. Gradualmente desenvolveu um ensinamento que pode ser resumido na frase "Coge com ele entrar e obrigá-lo a entrar", a fim de apoiar a sua afirmação sobre a justiça da violência como um meio pelo qual o homem deve ser conduzido à salvação, através de meios religiosos. Por volta do ano 405, em seus escritos, ele literalmente pede punições severas contra infiéis e adeptos de outros cultos que não o cristão. Eles então afirmam que tais pessoas são perturbadas e, em sua cegueira, incapazes de raciocinar racionalmente.
Disto, para Agostinho, segue-se que apenas o castigo físico severo se aplica a esses indivíduos. A única coisa que pode levá-los a algum tipo de reação, ou seja, a conversão à fé católica. A luta contra os donatistas culminou em 411 num sínodo, ou seja, algumas entrevistas com os donatistas, realizado em Cartago. Estiveram presentes 286 bispos católicos e 285 bispos donatistas, e Agostinho presidiu. Lá ele atacou os representantes do donatismo com todas as suas armas, e seus oponentes, que careciam de uma personalidade igualmente carismática, sucumbiram à sua excelente retórica. Eles então tiveram que ceder todas as suas igrejas aos católicos por ordem do imperador Honório e depois de pouco tempo deixaram de existir como um problema para a igreja. A posição de Agostinho sobre a questão da relação entre igreja e Estado foi plenamente manifestada na Dieta. Seu conceito é baseado na luta milenar entre a comunidade de Deus e a comunidade do diabo. Ele a compara à luta entre o cristianismo e o paganismo, onde a igreja tem a tarefa de conduzir a humanidade à salvação, e nesta tarefa o Estado e seu aparato a protegem do mundo exterior, pagãos, e da anarquia. Ele resumiu e expressou todo o seu ponto de vista em sua obra mais importante, sobre a Cidade de Deus de Civitate Dei, que escreveu em 411, aparentemente como uma reação ao saque de Roma pelas tropas pagãs do líder germânico Alarico. Outra obra importante que merece destaque são as Confissões, que Agostinho provavelmente escreveu na virada de 397 e 98, nas quais ele se reconcilia com seu passado pecaminoso e expressa sua fé na graça infinita de Deus. A única que pode dar ao homem ajudá-lo a encontrar equilíbrio interior é paz. A violenta catolicização da África, no entanto, provocou uma das razões para a fácil queda do domínio romano sobre estas províncias. Quando Genserico e os seus vândalos invadiram o país em 429, a situação foi facilitada não só pelo muito fraco exército romano, mas também pela resistência zero da população, que em muitos lugares acolheu bem os germanos arianos. Santo Agostinho ficou assim, decepcionado no final de sua vida, que foi sitiado pelos vândalos em Hippo Regius em julho de 430. Como não tinham máquinas de cerco e armas pesadas, tiveram que tentar matar a cidade de fome. No final da vida, Agostinho cuidou dos feridos, dos doentes e dos moribundos e procurou dar-lhes palavras de conforto até o último momento. O velho bispo morreu em 28 de agosto de 430 na sitiada Hipona. Seus restos mortais foram aqui sepultados e muito mais tarde, já sob o domínio dos árabes, foram comprados a alto custo e transferidos para a Sardenha e depois para a Pavia, onde ainda repousam na Basílica de São Pietro in Ciel d'Oro. Aurélio Agostinho foi um homem que, com seus pontos de vista e ações, influenciou toda a grande época do cristianismo, e os fundamentos da visão de mundo medieval residem precisamente em seus ensinamentos. Infelizmente, mesmo ele não evitou erros graves, e como muitos o chamam de o maior mestre da Igreja cristã depois do apóstolo Paulo, há também outros que o veem como o primeiro teórico e fundador da Inquisição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!